Red Dead Redemption, Sea of Stars, Bomb Rush, Cyberpunk, sem contar Trine, o brasileiro adore e muito mais. O período de fim de ano é sempre abarrotado de jogos do Nintendo Switch e mesmo agosto, que costuma ser morno porque as empresas preferem lançar os seus jogos a partir de setembro, nesse ano esteve com títulos muito aguardados, anúncios e lançamentos surpreendentes e claro, muito jogo bom que passa despercebido. Mas aqui no canal Coelho no Japão você fica sabendo de tudo que chega pro nosso Suitão da Massa, porque todo mês fazemos aqui as nossas avaliações nessa nossa série mensal das tier lists, para deixar você por dentro de tudo que vale a pena e as coisas que não valem a pena também. Então já deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai testar um novo modelo, ranqueando dos melhores jogos pros piores. Então quem já é de casa e já assiste as tier lists aqui há bastante tempo, comenta aqui embaixo se vocês preferem o modelo tradicional ou dessa forma que vamos fazer agora, começando pelos melhores. Estão prontos? Então vamos nessa! Quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Easy Games, parceira oficial Nintendo no Brasil para mídia física e também consoles. Você quer comprar os jogos da Nintendo como Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, Super Mario Odyssey e até mesmo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Entra na Easy Games para você encontrar os produtos nacionais oficiais com o menor preço e todo o site à pronta entrega, o que faz com que o tempo de envio seja baixíssimo e para qualquer lugar do Brasil. Acesse o link aqui na descrição para conhecer a Easy Games, é uma loja super de confiança e valeu Easy Games aí por apoiar o nosso trabalho. Vamos começar nossas avaliações aqui com os jogos de Elite, Tier S e Tier S+, que foram lançados para a Nintendo Switch no mês de agosto de 2023. E o primeiro deles é com certeza o melhor custo-benefício do mês. E apesar de que as aparências enganam, certamente é um dos melhores jogos indies atualmente. Chegou a hora de avaliar aqui no canal Vampire Survivors. Estabelecendo uma nova fórmula entre jogos de horda e roguelikes, o tipo de jogo que chamamos de Rogue Horde aqui no canal, Vampire Survivors em agosto chegou no console que tem mais a cara dele, o Nintendo Switch. Esse aqui é um jogo onde você precisa sobreviver 30 minutos de enxurradas de inimigos. E apesar dessa ser a descrição, existe muito mais para se fazer nesse jogo e descobrir mistérios do que apenas isso. Esse jogo definitivamente não dá para julgar pelo que tá na superfície, se tratando de gráficos ou até mesmo se tratando na gameplay. Aliás, coisa pra se fazer nesse game é o que não falta, com dezenas e mais dezenas de itens, personagens e segredos pra se desvendar. Vampire Survivors é um dos jogos mais fáceis de se viciar e encontrar novos objetivos a todo momento. Já fizemos uma análise completa desse jogo aqui no canal, que é essa que vocês estão vendo aí na tela. Jogo esse que popularizou esse novo gênero chamado de Rogue Horde. Então caso vocês queiram se aprofundar em Vampire Survivors, dá uma olhada na análise completa de Vampire Survivors. Agora, quem é que vai gostar desse jogo? Pra quem que vale a pena? Definitivamente Vampire Survivors é pra quem gosta de jogos que são simples de se jogar, jogos que tem muito pra se aprender e jogos que são muito baratos. Cara, custa R$13. E também pra quem gosta de jogos simples e viciantes, cara. Agora, quem é que não deve gostar desse jogo? Olha, quem não gosta de jogos que não têm necessariamente objetivos muito claros, pelo menos não imediatamente, você precisa investir um pouquinho de tempo pra conseguir começar a perceber vários dos objetivos ali dentro do jogo. E quem não gosta de jogos que você não consegue controlar o seu tiro, por exemplo, porque Vampire Survivors é controlado somente por o analógico e mais um botão. Em termos do preço versus a qualidade de Vampire Survivors, a gente avalia aqui que o custo-benefício é ótimo, definitivamente. A performance dele no Nintendo Switch vai ganhar aqui uma nota 4 de 5. Tem hora que no jogo não dá, é coisa demais explodindo ao mesmo tempo, mas é bem detalhe, só pra deixar avisado aí pra vocês, e é mais coisa de endgame mesmo, tá? 99% do tempo você vai estar jogando Vampire Survivors sem qualquer problema no Nintendo Switch. Mas aquele 1% é vagabundo, né, galera? A hora que você chegar lá no endgame, você vai ver o seu Switch fritar com o tanto de coisa que tem na tela. A duração mínima desse jogo, sério, é uma mínima de 10 horas, cara. Apenas pra campanha. Pode ser bem menos pra quem já sabe o que fazer e é experiente no jogo, se você já tiver zerado em outros lugares, claro, tá? Agora, a duração máxima, facilmente mais de 100 horas pra você fazer 100% aqui. Em termos de dificuldade,
dificuldade, olha, eu vou colocar aqui Vampire Survivors no fácil, tá? O difícil desse jogo é você aprender as builds e descobrir que existem essas técnicas para você conseguir chegar mais longe. Depois que você descobre elas, você vai pegando o jeito, tá? Os pontos de destaque aqui vão para excelência em conteúdo, criatividade e inovação, trilha sonora digital, grupo de personagens jogáveis, conjunto de chefes, melhor cooperativo, melhor level design, melhor progressão, gameplay no geral, melhor Rogue Hoarder e também como melhor jogo indie. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Vampire Survivors é facilmente uma nota altíssima, nota 9. E a tier da experiência geral que tivemos com Vampire Survivors, claro, puxa os tambores aí, DJ, é tier S+. Você conta nos dedos de uma só mão os jogos de Nintendo Switch que são tão bons quanto esse aqui e custam tão pouco, cara. Vampire Survivors é um jogo que engana aquelas pessoas que julgam os livros pela capa. É um baita de um jogaço. Se você tem R$13 sobrando aí, compra ele que eu prometo pra você que você não vai se arrepender. Agora, se você não quer saber de jogo em pixel art, achou ruim demais que a gente tá colocando Vampire Survivors lá no tier S+, porque você tem mau gosto de jogos e não gosta de jogo bom, porque Vampire Survivors é muito bom, desculpa, tô brincando. Então, galera, o próximo jogo é pra vocês. Chegou a hora da gente avaliar Red Dead Redemption no Nintendo Switch. Esse aqui é um relançamento da época do PS3 e Xbox 360, com apenas um tapinho visual, um bem tapinha mesmo, tá? Mas deu pra deixar o jogo já pelo menos mais atrativo no Nintendo Switch. Red Dead Redemption é um jogo de mundo aberto, open world, onde a gente explora o faroeste do passado enquanto progredimos por uma história profunda sobre um homem tentando livrar sua pele e dos seus próximos da corrupta sociedade do passado. É faroeste, meu irmão, não tem muita lei aqui não. Mesmo cobrando um valor alto, Red Dead Redemption é um bom remaster de um ótimo jogo. As expressões faciais, a dublagem, a construção do mundo, a narrativa desse jogo, é tudo sensacional. Mesmo 10 anos depois, pra mim, que tava jogando esse jogo pela primeira vez no Nintendo Switch, é facilmente um jogo top tier até hoje. A Rockstar é uma empresa muito como a Nintendo. Quando ela acerta muito bem e acerta com frequência. Esse aqui é definitivamente um jogo atemporal. Definitivamente o ponto de destaque vai pra narrativa, que é super profunda e muito rica, e os personagens que são muito bem desenvolvidos, cara. Eles são complexos, em especial o protagonista, John Marston. O mundo aberto do jogo, apesar de ser um game de 2010, ainda convence muito bem, porque a gente tá falando de um jogo de faroeste, realmente não tem tanta coisa assim entre as pequenas cidades pra gente achar que o mundo ficou vazio. Ele é belo, ele é perigoso e cheio de pequenas missões pra gente poder aproveitar aquele mundo de faroeste que realmente convence. O sistema de honra de Red Dead Redemption adiciona uma camada de profundidade muito interessante que permite diferentes desfechos ali com base nas ações que a gente toma. A gente pode escolher ser um pistoleiro do bem ou, quem sabe, um pistoleiro realmente badass pra acabar com todo mundo que tá na nossa frente. E, cara, realmente dá pra sentir a forma com que os personagens tratam a gente, dependendo de como vai ficando a nossa honra, né? Vai ficando conhecida. Então não é só o desfecho da história, é realmente as pequenas interações que também fazem uma diferença e fazem a gente perceber que aquele nosso momento que a gente tá tendo dentro daquele universo é significativo, sabe? As nossas escolhas fazem diferença. Tenho que dizer que eu estranhei um pouco a mecânica de tiro do jogo no início, tá? Senti falta dos controles de movimento que a gente utiliza tanto no Nintendo Switch, mas depois de um tempo a gente se acostuma, sabe? A mecânica de tiro depois ficou bastante satisfatória e o estranhamento que eu senti de início era mais porque é um jogo de faroeste. Depois você acaba vendo que foi proposital pra te dar uma sensação um pouco mais realista de combate. A trilha sonora do jogo é muito boa e ela é uma trilha sonora mais atmosférica mesmo, pra dar uma experiência mais imersiva ali. Alguns pontos negativos é que, como muitos jogos complexos, o Red Dead Redemption teve a sua cota de bugs e glitches que às vezes atrapalham um pouquinho a imersão ali dentro daquele jogo, tá? É tudo tão convincente que quando você depara com um personagem meio bugado assim, você se lembra que você tá jogando um jogo ali cheio de defeitos, tá? A IA do jogo, né, a inteligência dos inimigos, às vezes é meio previsível também, nem se compara com os jogos atuais. Isso é a parte que eu acho que mais deixa esse jogo com cara de antigo, tá? A outra questão é que algumas missões podem ser um pouquinho repetitivas depois de um tempo. Falta um pouquinho de variedade, foi algo que eles corrigiram depois no Red Dead Redemption 2, mas em alguns aspectos de gameplay aqui falta um pouquinho. De modo geral, eu tô avaliando meio que ele com ele mesmo, cara, porque esse jogo, comparado com vários outros jogos, ainda continua sendo um dos melhores de mundo aberto disponíveis no Nintendo Switch, tá? Então pode ir nele tranquilo. Mas saiba que às vezes vai ficar meio repetitivo sim. Quem que deve gostar de Red Dead Redemption? Olha,
fãs de jogos de aventuras narrativas. Agora, quem não vai gostar são jogos de fãs de aventura com pouca narrativa. Esse jogo tem bastante falatório, tá? E uma pena que não esteja dublado em português, mas pelo menos tem legenda, o que dá pra acompanhar bastante. Em termos do preço versus a qualidade do jogo, olha, o custo-benefício dele a gente avalia que é um pouco caro, tá? Ele custa R$249, é um jogo de 10 anos atrás. E se a gente critica que a Nintendo faz isso, a gente tem que criticar que a Rockstar também faz, apesar da qualidade do jogo, tá? A performance dele no Suitão, no entanto, é 5 de 5, cara. 5 estrelinhas aqui, roda tudo perfeitamente sem problemas. Agora, os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards aqui no final do ano vão para melhor relançamento. Daí, por causa disso, ele apenas vai concorrer em melhor jogo de aventura e melhor jogo multiplataforma, tá? E a tier da experiência geral que tivemos com Red Dead Redemption é tier S. É um baita de um jogaço que vai sim ficar abaixo de Vampire Survivors pela inovação, pelo preço e por todas as outras coisas que a gente citou, mas ainda assim é um dos jogos de elite que lançaram em agosto para Nintendo Switch. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. Agora sim, meus amigos, o terceiro jogo que pegou a nota Tier S aqui no canal, que olha, é uma Tier que se você acompanha esse quadro há bastante tempo aqui, você sabe que não é comum de entrar aqui na Tier S, somente jogos que realmente são diferenciados, cara. Tô muito orgulhoso de dizer que é o jogo Sea of Stars. Finalmente Sea of Stars foi lançado, cara. A gente tava muito ansioso para poder jogar esse jogo e esse aqui era um dos jogos indies mais aguardados também por toda a comunidade e se tornou um dos jogos indies mais elogiados também. E olha, jogamos e eu posso atestar para vocês que a experiência é tão boa quanto a expectativa. Inclusive, a versão do Nintendo Switch tá com 90 no Metacritic, tá? E não é à toa. Sea of Stars é um RPG retrô e de turno. Só que ele não é um jogo de turno comum, ele tem um combate bastante inventivo, cheio de acréscimos super válidos, dando novidade para os combates de turno ali e sem esquecer dos que os consagraram. Porque o sistema de batalha de Sea of Stars é sim inspirado em RPGs clássicos como Chrono Trigger. Ele tem uma mecânica de tempo, onde os jogadores devem acertar os gatilhos em um momento específico para executar ataques ou bloqueios com sucesso. Sabe como a gente fazia ali em Paper Mario, em Super Mario RPG? Mais ou menos isso. E isso adiciona um elemento de habilidade e tempo no combate tradicional que é baseado em turnos. O que eu particularmente acho muito interessante, eu acho uma adição muito bem-vinda para um combate de turno, porque eu gosto quando eu tenho que estar ativo ali no combate de turno, não apenas ficar escolhendo o golpe no menu, sabe? Além disso, ele tem um sistema de lock que gira através de diferentes tipos de dano, indicando quais você precisa utilizar contra o inimigo para poder quebrar as defesas deles. E isso adiciona uma camada de estratégia ao combate, porque os jogadores eles vão precisar adaptar os seus ataques com base nas resistências e fraquezas dos inimigos. Muito interessante, cara. O universo de Sea of Stars, ele é o mesmo do jogo The Messenger, cara, o que pode parecer estranho, né, porque são jogos completamente diferentes, e é aí que entra a genialidade da narrativa RPG. Cara, apenas joguem Sea of Stars. Confia em mim, joga Sea of Stars. Falamos RPG, só que na verdade ele é um jogo mais inspirado nos JRPGs, que são os RPGs japoneses, tipo Chrono Trigger, como eu já citei, tá? E ele tem tudo que um JRPG tem, mas de fato, alguns aspectos dele denunciam que ele não é um jogo oriental. Vale mencionar também que o jogo está em português, aí sim, pô. E RPG em português são poucos. É um jogo com muito carinho dos desenvolvedores e ele tem um ótimo polimento e desenvolvimento e ele também foi feito com muito amor. Vale ressaltar que ele tem um final verdadeiro. Pra você fazer, você tem que fazer 100% ali das missões secundárias, inclusive aquelas mais chatinhas. E o final verdadeiro realmente muda bastante, tá? Então não deixem de aproveitar o final verdadeiro desse jogo, nem que seja pelo YouTube depois. Quem que deve gostar de Sea of Stars? Olha, os fãs de RPGs com certeza vão gostar, principalmente RPGs retrô, tá? Mas não só os fãs de RPGs retrô. Agora, quem não deve gostar de Sea of Stars? Olha, quem faz muita questão de fantasia oriental nos JRPGs, porque esse jogo ele tem umas coisas bem ocidentais também, tá? Eu achei isso um ponto positivo, na verdade, mas tem gente que não vai gostar. Agora, em termos de preço versus a qualidade do jogo, a gente avalia que é um preço bem justo, 100zão por um RPGzaço desse, ainda mais em português, olha, tá super valendo. A performance dele no Nintendo Switch vai ganhar nota 5 aqui, roda lisinho, perfeito, sem nenhum problema, e os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações aqui pro Coelho Awards vão para melhor localização, polimento, expansão de um universo, trilha sonora digital e trilha sonora no geral, ambientação, melhor pixel art e direção de arte, narrativa, level design, combate e melhor RPG e melhor jogo indie. E a tier da experiência geral que tivemos com Sea of Stars, como eu já falei, se encaixa aqui na nossa tier S.
Vamos entrar aqui agora nos outros destaques que foram lançados no mês de agosto para Nintendo Switch, que se encaixam aqui na nossa Tier A e também Tier A+. Porque além desse trio de peso aqui das Tier S e S+, a gente teve outros jogos muito bons que valem muito a pena você prestar atenção. Principalmente para quem se identificar com a proposta de algum desses jogos. Porque esse mês teve muito jogo criativo, cara. Eu acho que essa é a beleza do Nintendo Switch. Começando com o lançamento de uma série já muito consagrada, Trine 5. Stroll Academy is ours. Well done. Trine é uma série de aventura e puzzle onde a gente tem um trio de personagens, e é sempre o mesmo trio, tá? Um mago que move objetos e consegue criar caixas, uma arqueira que atira flechas e também utiliza um hookshot para se locomover, e por fim, um soldado guerreiro que ataca de perto e ele pode quebrar o chão e ele utiliza o seu escudo também. Jogando sozinho, você alterna entre os personagens, mas se você puder jogar em grupo, seja local, né, ou seja, 3 pessoas jogando no mesmo videogame ou online, cara, é muito melhor. O jogo é feito para ser jogado de 3 jogadores e dá para criar uma sala ou entrar em uma sala, inclusive. Apesar de alguns problemas aqui e ali com renderização, o visual de Trine 5 é maravilhoso, como vocês estão vendo aí, cara. A arte dele é fantástica e essa é uma série conhecida por sempre mandar muito bem nos gráficos e agora não tá sendo diferente. Os puzzles de Trine 5 estão ainda mais desenvolvidos e desde o Trine 4 é possível jogar no modo tradicional ou com o trio ou com o modo para 4 pessoas, porque sim, tem agora cooperativo para 4 pessoas, que é livre na escolha de personagens, né, incluindo repetição. Podem ter 2 arqueiros, por exemplo, ou 2 magos. No entanto, cara, esse aqui é o 5º Trine e a série precisa um pouco de inovação, tá? Mas pra quem não jogou nenhum outro e quem é fã da série, bom, vai que é um baita de um jogaço e é uma ótima pedida pra quem tava procurando um jogo em cooperativo ou quem queria jogar cooperativo com 3 pessoas ou 4 pessoas nesse caso, tá? Motivos pra gostar de Trine 5, tá? Ele tem ótimos puzzles e ótimos visuais. Agora, motivos pra não gostar é pra quem já tá enjoado de Trine ou quem não gosta desses puzzles de física, tá? Porque esse aqui, até agora, tem sido uma grata surpresa, é um jogo que está em português, e se você não jogou nenhum anterior e você não se preocupa em pagar pelo preço cheio, já pega logo o mais recente, que é o Trine 5. Se não, você pode começar pelos anteriores, qualquer um deles, você consegue pagar um pouco mais barato ali, todos eles são muito bons. Os pontos de destaque para Trine 5 vão para melhor desempenho gráfico, fotografia, direção de arte, melhor cooperativo, level design e também jogo de aventura. E a tier da experiência geral que tivemos com Trine 5, ele vai se encaixar aqui na nossa tier A+. Um A com a estrelinha aqui para esse jogo, que é de longe a melhor edição até agora de Trine. Os quebra-cabeças são inovadores, ele ainda tem um pouco de combate, tá? Apesar de não ser muito bom essa parte do combate. De qualquer forma, um jogo muito recomendado. Enquanto Trine já tá no 5º jogo da sua série, o próximo jogo vem pra agradar uma galera que tá há muitos anos pedindo pra esse estilo de jogo e tá completamente na seca. Bomb Rush Cyberpunk. Inspirado em Jet Set Radio, Bomb Rush Cyberpunk é um jogo de aventura, skate e plataforma. Sim, tudo isso misturado. A missão do jogador é fazer o grupo dele dominar a cidade, vencendo gangues. E cada gangue é um capítulo da história e um bairro também, meio que uma fase, ou seja, um mapa. E nesse mapa tem a progressão aberta que você pode explorar e nem tudo é obrigatório de você fazer. Meio que você vai escolhendo como você quer progredir e o que você tem que fazer. Daí você chama a atenção deles de algum jeito, os desafiam utilizando agora alguma regra e você vai avançando. Enquanto isso também tem combate, exatamente, tem porrada mesmo, porque a polícia, é claro, ela tá atrás de você nesse jogo. Olha, a trilha sonora desse jogo é estelar, ela é uma mistura de house com hip hop, funk, e ela é muito boa, cara, proporciona uma experiência imersiva também nesse mundo todo estilizado, tá? Falando nisso, o visual dele é super único e muito atraente, o que eu gostei bastante. É basicamente uma evolução da fórmula de Jet Set Radio aqui em todos esses sentidos, incluindo na gameplay. E também na câmera e nos controles, tá? Bomb Rush Cyberpunk consegue captar a essência e a nostalgia de Jet Set Radio, o que torna ele um jogo bastante atrativo para quem conhecia a série antes e também para novatos, tá? Agora, não espera um jogo com um grande enredo, tá? A história é fraca. O jogo também tem alguns problemas de ritmo, né? Com momentos de combate que são mais longos do que o necessário. Ele também não necessariamente inova muito, ele é mais para trazer de volta aquela sensação do Jet Set Radio, bem proposital isso, mas falta um pouco de inovação, apesar dele evoluir a série. É um jogo bastante casual também, tá? Não é um jogo muito hardcore e tal, principalmente porque ele não tem tantos truques. Isso tudo foi muito simplificado comparado com o jogo no qual ele se inspira,
mentira, né? E o mundo do jogo também é um pouco vazio, tá? Basicamente, cara, Bomb Rush Cyberpunk, ele é um jogo que tem potencial para uma Tier S, só que não foi tão bem executado assim. A movimentação deixa um pouco a desejar, o jogo todo passa uma sensação de que o projeto era maior do que o estúdio conseguia fazer. Mas dito tudo isso, é um jogo bastante divertido, ele tem uma profundidade interessante na parte do skate, as manobras, etc. Só não tanto quanto poderia ser. A parte de plataforma do jogo surpreende sim, tem trechos inesperados e muito bem desenvolvidos. O combate dele é fraco, né, mas só é necessário de vez em quando, não é um jogo de ação nesse sentido, mas fica devendo de qualquer jeito. E quem deve gostar de Bomb Rush Cyberpunk são fãs de jogos com uma vibe hip hop, fãs de skate ou plataforma e principalmente fãs que misturam os dois e fãs de Jet Set Radio. Agora, quem não vai gostar desse jogo é uma galera muito hardcore que queria combos e truques muito mais avançados, ou quem só queria um jogo com elementos muito bem executados e muito bem polidos, tá? Falta um pouco de polimento nesse jogo. De qualquer forma, aqui vão as pré-indicações para Bomb Rush Cyberpunk no Coelho Awards. Melhor ambientação, melhor novo universo, melhor jogo de esporte e também melhor jogo de plataforma. E a tier da experiência geral que tivemos com Bomb Rush Cyberpunk vai se encaixar aqui na nossa tier A+. Um A com estrelinha para esse jogo que é um retorno de fórmula para algo que estava em falta há muitos anos aí no mercado. E agora, meus amigos, mudando completamente a temática e a ambientação, outro jogo que foi um destaque esse último mês no Nintendo Switch, cara, e que eu posso recomendar com tranquilidade pra vocês, é Blasphemous 2. Blasphemous 2 é um Metroidvania misturado com Souls-like. Parece impossível só de descrever, né? Mas não tá tão difícil assim. Pelo menos não no começo do jogo. Eu já entrei achando que ia ser aquela dificuldade extrema, assim como era o anterior. Não tanto assim também, não é extremo, tá? Mas é um jogo bem difícil. E ele me surpreendeu nesse sentido. A exploração de Blasphemous 2 tem o seu fator labirinto, mas o mapa, ele tá com você depois de pouco tempo de jogo e ele vai abrindo com a sua exploração. O combate do jogo também depende da arma que você utiliza. Pode ser uma arma rápida, uma arma mais ou menos ali média ou lenta, e a velocidade é oposta da força, claro. Se for uma arma rápida, você tem menos poder, se for uma arma mais lenta, você é extremamente poderoso. Mas mesmo os primeiros chefes que aparecem, eles são bem simples, claro, pelo menos pro padrão de Souls-like, pra quem conhece, né? Não é que ele seja fácil, ele é um jogo punitivo, porém é um jogo que dá pra você entrar sem ser o expert dos Souls e dos Metroidvanias. Ele tem uma boa introdução. E isso, cara, eu acho um ponto positivo, porque muita gente se afasta desse tipo de jogo por causa da dificuldade. Eu achei que Blasphemous 2 teve um ritmo bom pra introduzir as pessoas pra esse gênero e acostumar as pessoas à punição desse gênero. Sem contar, cara, a ambientação absolutamente sinistra e o clima de gore muito bem feitos em pixel art nesse jogo. Os chefes são muito bem construídos e também os cenários, tá? A arte do jogo é estonteante. É um ótimo jogo no geral, tá? A mecânica de combate dele também foi aprimorada em relação ao primeiro jogo. A jogabilidade é mais aprofundada dessa vez e também, por causa disso, acaba ficando mais satisfatório, por causa da quantidade de ataques e habilidades que aumentaram bastante pra gente poder escolher e fazer a nossa build. O fato dele ser um Metroidvania agora também, cara, fez com que a exploração fosse um ponto forte do jogo, e os ambientes tão envolventes assim, são um incentivo muito legal pra gente explorar cada cantinho daquele mundo. A trilha sonora do jogo é orquestral e ela é bem impressionante, tá? Combinando ali com aquele visual muito sinistro e tal, eleva a atmosfera do jogo, combina bastante. Mas como todo Souls-like, saiba, apesar desse aqui ter uma boa introdução, a dificuldade às vezes parece um pouco injusta sim, às vezes tem alguns momentos de frustração. A história do jogo é um pouco confusa, mano. Eu não sei direito se é uma história boa, se não é, porque eu não entendi muito bem o que tava rolando. Mais ou menos igual quando eu joguei Elden Ring. Elden Ring é assim, você gosta da temática, você gosta do que tá acontecendo, você entende os pequenos partes ali do plot, mas o todo é um bololô do caramba. E a história de Blasphemous 2 é mais ou menos assim que eu me senti jogando o jogo. Se você gostou do anterior, inclusive, tá? Ele não tem tantas inovações assim. Ele melhorou um pouquinho, mas continua com aquele mesmo clima e mesmo pontos positivos e negativos do anterior. Ele é só mais daquele último jogo, entendeu? O que eu acho que tá um pouco diferente é que o foco agora tá mais na destreza do personagem e na exploração do que necessariamente no golpe e na força do seu personagem, né? Que era bem uma característica do anterior. Isso ele mudou um pouquinho em essência, tá? Quem é que deve gostar de Blasphemous 2?
inimigos. Olha, quem quer um jogo desafiador, mas que não seja impossível, deve gostar desse jogo. Agora, quem não deve gostar é quem não joga e quem não gosta de Dark Souls ou de Metroidvanias, porque ele é um jogo bem misturado desses dois e bem explorando esses dois lados, tá? Os pontos de destaque vão para melhor pixel art e direção de arte, conjunto de inimigos e chefes, e também melhor Metroidvania. E a tier da experiência geral que tivemos com Blasphemous 2 vai se encaixar aqui na nossa tier A+. Um A com estrelinha para esse jogar. E como vocês viram aqui na descrição desse jogo e também de todos os outros jogos que eu tô citando aqui, a gente coloca o valor do jogo na eShop do Brasil e aonde ela tá mais barata atualmente que é possível ser comprada, tá? Se você quiser economizar ali R$55, dá para pegar ele na eShop do Peru. Ah, e o jogo tá em português. Agora deixa eu trazer pra vocês um jogo que não é exatamente um jogo novo. Broforce Forever. Esse aqui é, na verdade, uma versão atualizada do jogo original, meio que uma atualização grátis. A gente não costuma incluir atualização aqui nas tiers, mas como a gente nunca tinha jogado o Broforce original, bom, a gente fez uma exceção dessa vez, tá? Broforce Forever é uma ótima atualização, cara, é um ótimo jogo. Ele é simples, ele é barato, ele é divertido, ele é bem humorado, é criativo e com atualização ele é bem completo agora. Ele é um run and gun, mas imagina aqui que um Metal Slug onde você destrói o cenário, tipo Terraria ou Worms. E aí quando você salva alguém, esse alguém é um personagem jogável. E aí você passa a poder controlar esse personagem para poder ter uma vida extra. Isso é Broforce, cara. É muito viciante e é muito divertido. São muitas missões que tem nesse jogo. Ele tem um modo online, dá para jogar cooperativo local. O jogo direto fica por menos de R$30 em promoções, porque ele já é um jogo meio antigo, então só coisas boas. Quem deve gostar de Broforce Forever é quem quer um jogo run and gun criativo. E é um jogo que tá em português, tá? Agora quem não vai gostar é quem de repente não for com a cara da pixel art desse jogo? Talvez. É isso, mano. Os pontos de destaque aqui pra Broforce Forever vai pra melhor atualização e DLC. E a tier da experiência geral que tivemos com o jogo vai se encaixar aqui na nossa tier A+. Um A com estrelinha pra esse jogo Murica. Agora descendo aqui para os jogos que vão se encaixar na nossa Tier A. Tem um que é bastante interessante, que também foi um destaque que lançou recentemente para Nintendo Switch, principalmente para quem gosta de jogos de ritmo, cara. E eu tô falando de Stray Gods, a Role-Playing Musical. Lost girl. Esse aqui é um jogo narrativo de temática musical, onde você ganha o poder de fazer as pessoas cantarem, e aí quando cantam, elas são sinceras. Você como jogador é acusada por deuses gregos de matar a deusa grega que tinha esse poder, e aí você parte para investigar a verdade do que realmente aconteceu, tá? Mas não chega a ser um jogo de investigação, literalmente. Ele é linearmente narrativo, mudando somente ali os caminhos, dependendo da escolha que você fizer, tá? Stray Gods tem um visual bastante interessante, mas que no Nintendo Switch tem uma resolução bem prejudicada, tenho que deixar isso bem claro aqui pra vocês, então é melhor, de repente, se você não se importar com a portabilidade, pegar esse aqui em outras plataformas por causa disso, tá? O sistema principal de gameplay dele se trata de fazer escolhas durante as músicas, então você vai meio que escolher qual estrofe você vai cantar, se é uma estrofe dizendo, sim, eu confio em você, ou é uma estrofe dizendo, eu não vou me arriscar a ter você como parceiro. E isso é interessante em um contexto musical, cara, porque as músicas em si, elas não são canções como de rádio, elas são diálogos cantados mesmo, mas são bem legais. A dublagem é ótima e o pessoal cantou bem demais. E os deuses gregos, que aqui são mais humanizados, têm personalidades bem interessantes, cara. É tipo, pensa num jogo como Hades, né? Tô ligado em Hades já, só que misturado com Life is Strange com um musical qualquer. É um jogo que dura umas 6 horas, vale a curiosidade. A mistura de elementos de RPG com musical e esse mistério grego é uma abordagem, cara, bem inovadora e bem refrescante pra quem busca um jogo diferenciado, sabe? As músicas são bem memoráveis também, ele brilha bastante nesse sentido. E como o jogo ele tem várias rotas, várias escolhas que afetam o desfecho da história, ele tem um bom replay também pra você poder jogar de novo e testar coisas diferentes, porque até a música vai acabar ficando um pouco diferente, além de você conhecer uma história um pouco diferente se você rejogar ele. Só o visual mesmo do Nintendo Switch que não é muito bom. Aliás, os problemas técnicos dele, no geral, são bem chatinhos, tá? Falta otimização. Eu não tive esse problema, tá? Mas alguns amigos relataram que tiveram alguns problemas de aquecimento também
podem rolar. E não é sempre que o ponto mais alto do jogo, que são as músicas e a gameplay musical, são tão bem implementadas assim, tá? De qualquer forma, como eu falei, é um jogo que dura umas 6 horas, então vale a curiosidade. Os pontos de destaque para Stray Gods The Role Playing Musical vão para melhor dublagem, narrativa, sistema de escolhas, NPCs, art style, trilha sonora e melhor jogo narrativo. E a tier da experiência geral que tivemos com Stray Gods é a tier A. Jogo bem interessante e inovador aí para quem quiser experimentar alguma coisa nova. Agora, ainda falando de jogos narrativos, cara, tivemos um outro jogo que foi um destaque do último mês e que é bem interessante do Nintendo Switch e que tem uma proposta diferente da anterior. Eu tô falando de The Cosmic Wheel Sisterhood. Nesse jogo aqui, você é uma bruxa exilada. Você é uma vidente que meio que preveu algo que não deveria ter previsto. E aí você decide invocar uma divindade também exilada e ele te ajuda a criar o seu deck de tarô. E por sorte, você tem uma segunda chance de sair do exílio e reiniciar como vidente. Doideira, né, cara? O legal desse jogo é que você cria as cartas, os personagens, o fundo, o elemento, tudo que tá na sua carta de tarô ali. E aí as possibilidades de futuro que você lê são escolhas. Então você decide revelar que, sei lá, você vai ser preso, ou então que você vai ficar rico. E o enredo é bem maduro. Eles colocam uma lista de temas sensíveis ali, mas não só no sentido de, eles estão falando de coito, não. São personagens bem interessantes, com diálogos bem construídos. Esses entretenimentos que falam que são adultos só porque tem sexo, esse tipo de coisa, nem sempre necessariamente são entretenimento adulto, sabe? O que faz um jogo ser adulto normalmente é as suas temáticas e a forma com que ele trata certos assuntos, né? Uma forma um pouco mais aprofundada e mais densa. E a forma com que eles fizeram aqui nesse jogo é bem interessante. A narrativa do jogo, ela é bem profundamente envolvente, bem emocional, tá? A conexão que você cria com os personagens ali e tal. As mecânicas de criação de tarô também são bem interessantes. O mundo, né, ali também é bem colorido e bem memorável. É um desses jogos também, né, narrativos que tem uma quantidade boa de replay, porque você tem várias escolhas diferentes se você quiser jogar o jogo novamente. E cara, quando eu falo que é um jogo com uma temática mais adulta, é uma parada que eu digo que pode ter um impacto profundo em alguns jogadores mesmo, tá? Histórias de mudança de vida, aceitação pessoal, esse tipo de coisa. O único problema é que ele é um pouco curto, né? Ele dura ali entre 3 a 5 horas, né? São joguinhos narrativos, que é até bom na verdade, mas enfim, é um ponto negativo aí. Às vezes os diálogos podem sim ser meio forçados, tirando você um pouco da narrativa, da experiência, da imersão, né? Depois de um tempo, a mecânica de criação de tarô ali talvez pode, assim, se tornar um pouquinho repetitiva. Mas tipo assim, mano, 3 a 5 horas de jogo, acho que nem dá tempo de você ficar tão entediado com isso, sabe? A não ser que você queira rejogar várias vezes. De qualquer forma, ele é um jogo publicado pela Devolver Digital. Ele custa R$55, dura ali umas 10 horas, se você for jogar mais de uma vez, de repente. Então é um jogo bem válido, principalmente pra quem gosta dessa temática aí de bruxaria e tarô. Os pontos de destaque vão para um novo universo criado, narrativa, diálogos, sistema de escolhas e também melhor jogo narrativo. E a tier da experiência geral que tivemos com The Cosmic Wheel Sisterhood é tier A. Agora bora para outro jogo com uma temática bem específica, que é WrestleQuest. It's time. The world is ready to crown a new wrestling superstar. Doideira, moleque, mas esse aqui é um RPG de turno com temática de wrestling, ou seja, de luta livre. E sim, é de turno mesmo, classicão, com party e tudo. Eu nunca achei... Sério, me surpreendeu muito esse jogo. Eu não achava que eu ia jogar um jogo de wrestling de turno. A premissa dele é meio básica. Um lutador que parte pra ser o melhor. Mas os outros personagens, eles têm as suas próprias histórias. E o jogo, ele não quer ser também cheio de sentimentos, porque é luta livre, né? Não combina muito. A pixel art dele é muito boa, a trilha sonora também. O combate transforma muito bem a questão ali da finalização dos adversários. É um jogo bem criativo e eu acho que bem inovador também. Um jogo bem charmosinho, cara. A gameplay pode ser um pouquinho limitada às vezes? Pode. As mecânicas podem ter um pouco mais lentas do que você esperaria, né, de um jogo de wrestling, porque ele é de turno? Pode. Tem alguns probleminhas técnicos aqui e ali? Tem, cara. Tem uns probleminhas de polimento, sim. Mas apesar disso, por mais que seja um jogo difícil de achar um
público pra ele, porque eu acho que ele é bem específico. Você tem que gostar de wrestling e de RPG. Se você for uma dessas pessoas, eu acho que você vai gostar bastante desse jogo aqui, apesar do preço dele, tá? E lembrando que ele tá em português. Os pontos de destaque vão para melhor pixel art, melhor combate, melhor character design e também melhor RPG. Essas foram as pré-indicações aqui, não são indicações, queria lembrar, tá? E a tier da experiência geral de WrestleQuest vai se encaixar aqui na nossa tier A. Depois conta aí pra mim o que vocês acharam desse aqui. Encountering friends, foes. Agora bora para outro destaque que foi lançado recentemente para Nintendo Switch em agosto e que foi uma surpresa. Eu tô falando de It's a Wrap. Se eu fosse chutar, esse jogo aqui ele foi concebido enquanto alguém criava uma fase no Super Mario Maker, cara. Basicamente aqui você precisa ajustar os elementos do cenário para poder criar uma cena de filme. E isso é um puzzle. Você tem que colocar as peças certas na hora certa para tudo se encaixar. Tipo, um livro cair e proteger o ator bem na hora que um tiro ia acertar ele. É tipo isso. Só que além disso, você vai controlar o personagem, né? Ou seja, o ator. E aí, ele se torna assim um jogo de plataforma. Ele é um dos jogos que exibem a criatividade dos jogos indie, sabe? São 3 filmes aqui, com várias cenas em cada um. O jogo ele tem alguns facilitadores para quem desejar, porque, acredite, é um jogo trabalhoso na parte puzzle, tá? Já na parte de plataforma é um pouco mais ok. E como eu já falei pra vocês anteriormente, porque eu já contei pra vocês um pouquinho sobre esse game aqui no nosso quadro de sábado aqui no canal, né? O Coelho News de sábado, que a gente sempre fala um pouquinho sobre o que estamos jogando. Esse jogo é tão divertido e criativo quanto ele parece. Depois de você sincronizar os elementos do cenário com precisão para garantir a segurança do seu personagem ali, você vai controlando o ator e aí você enfrenta desafios de plataforma que você precisa ter um timing muito bom para conseguir pular e executar as ações do filme no momento certo que o filme pede. Então ele tem um mix ali de plataforma, ação e quebra-cabeça, ou seja, puzzle, que você precisa ter uma boa coordenação para sincronizar cada uma das fases. Então vamos agora finalmente para os pontos de destaque aqui de It's a Wrap. Ele vai receber aqui criatividade e inovação, né, as pré-indicações, para também level design e também melhor jogo de puzzle. E a tier da experiência geral que tivemos com It's a Wrap, ele vai se encaixar aqui na nossa tier A. Agora bora partir para um game, cara, que eu tava bastante ansioso para poder rejogar e ter essa experiência novamente, porque há muitos anos eu tinha jogado e agora finalmente eles retornaram com essa franquia. Samba de Amigo Party Central. Imagina aí uma mistura de Guitar Hero, ou melhor, Hatsune Miku, né, pra já ficar na SEGA mesmo, com Just Dance. É mais ou menos por aí que Samba de Amigo se encaixa. Samba de Amigo te deixa jogar com botões se você quiser, ou com sensor de movimento no Joy-Con. Aí você joga imitando os movimentos de maracas, num jogo musical. Só que ele vai além de você apenas acertar a notinha na hora certa. Tem vezes que o jogo te dá uma imagem e você tem que fazer aquela pose, ou o jogo mesmo te mostra um movimento específico e você tem que repetir X vezes em X tempo. Então você utiliza o corpo inteiro para jogar esse jogo. Ou seja, o jeito certo de jogar é realmente com os Joy-Con, né? Botão é se você quiser precisão, pô, mas para se divertir é a maluquice dos Joy-Con. E o jogo é sim legal como parece. Porém, mano, ai que pena, eles vacilaram um pouquinho nos controles. O sensor de movimento é impreciso, tá? Tipo, não é que ele é impreciso, ele é impreciso de tão fácil de ser preciso. Tipo, ele não é exigente. Então é bem fácil você dar um migué ali, chacoalhar de qualquer jeito e conseguir uma nota perfeita. O que facilita demais e até te deixa um pouco confuso se você fez certo ou se o jogo simplesmente te deu essa colher de chá, sabe? Mesmo nos botões, a facilidade aparece. É bem tranquilo passar as músicas em um level mais alto, então não é um jogo com uma profundidade como o Taiko no Tatsujin ou um Final Fantasy Theater Rhythm, sabe? Que tem músicas que você só passa depois de dezenas e dezenas de horas. Mas é divertido. Ele tem uma campanha, ele tem modo para 2 jogadores no mesmo console, ele tem um modo online para várias pessoas que podem se desafiar ao mesmo tempo, que é bem legal e bem diferente. E se demorar para achar jogador, o jogo preenche sim com bot. É um jogo, cara, pra você jogar com amigos ou em festas, sabe? Ele não precisa ser muito difícil ou muito preciso. Se você tiver com boa vontade pra se divertir, você vai conseguir um bom divertimento. Ótimo jogo pra crianças, por exemplo, ou pra aqueles entretenimentos familiares, sabe? Quem não gosta de imaginar numa reunião de família você jogar um jogo de dança com maracas, sabe? É sucesso nas famílias. O jogo é bem vibrante, bem colorido, bem bonito, cara. Ficou bem legal ali, os cenários também, super divertidos. Falta um pouquinho
joguinho, cara, podia ter umas DLCs futuras, de preferência gratuitas, porque eu acho que podia ter mais jogos ainda. E ele é um jogo bem acessível, assim, no sentido de acessibilidade para qualquer pessoa conseguir jogar, sabe? Então, apesar daquele ponto negativo que eu falei, talvez isso seja também um ponto positivo, né? Mas de qualquer forma é importante citar que ele tem sim problema nos controles de movimento. Apesar de ser um samba de amigo, né, que tem esse nome super latino, não tem muito foco em músicas latinas, tá? Apesar de ser um jogo com maracas, né? Se você me perguntasse se é o melhor jogo de ritmo do mercado, não, eu diria que não é, mas foi um bom retorno da série Samba de Amigo, que precisa melhorar ainda um bocado, mas ainda consegue divertir bem, tá? Os pontos de destaque vão para melhor multiplayer versus, mecânica de gameplay e também melhor jogo musical. E a tier da experiência geral que tivemos com Samba de Amigo Party Central se encaixa aqui na nossa tier A. O jogo não está em português, ele tem um valor relativamente elevado, tá? E se você quiser testar por si próprio, você tem uma demo. Você pode baixar a demo aí e jogar gratuitamente. E agora, meus amigos, o último jogo que se encaixa aqui na nossa tier A dos destaques para Nintendo Switch é Moving Out 2. Moving Out 2 é a sequência do party game, ou seja, do puzzle cooperativo caótico de mudança chamado Moving Out, que é bem legal, tá? E tá em português e também é um jogo que tem demo. O legal é que Moving Out 2 melhorou bastante a fórmula do primeiro jogo, então se você gostou do primeiro, certeza que você vai curtir esse aqui. Inclusive, eu acho que dá pra dizer que esse aqui se tornou um dos melhores nesse gênero pra você poder jogar sozinho, pelo menos, o que é muito bom, já que Overcooked é um pouco impossível solo. Eu sei que toda vez que eu falo isso, aparece alguém falando, não, mas eu zerei Overcooked sozinho, eu sei, cara, mas não é bem o propósito do jogo, né? Em Moving Out 2 você pode, de verdade, zerar sozinho. São muitas fases que tem nesse jogo e elas têm muita variedade, não apenas de cenário, de level design, mas também de objetivos. O visual do jogo tá bem legal, ele tem modo online, tem muito personagem, tem conteúdo de sobra, galera. Um baita acerto publicado pela Team 17. Os controles são simples e responsivos, apesar do jogo ser caótico, é fácil de você aprender a jogar. O level design dele é criativo e imaginativo, você vai se surpreender, eles têm um bom design, tem uma boa variedade de desafios ali em cada uma das fases. Ele tem multiplayer em tela dividida também, além do multiplayer online cooperativo, tá? O que é bom. Agora, cara, não espera uma história nesse jogo, tá? Ele só existe ali por existir, não tem muita experiência da história, não. Mas também não é esse o propósito desse tipo de jogo. Ele é meio engraçadinho, ele tenta ali ser um bem-humorado, só que às vezes as piadinhas ficam meio redundantes depois de um tempo, tá? Ele tem uma dificuldade gradativa, tá? No início é uma dificuldade meio justa e cada vez mais você vai encontrando uns desafios hardcore, viu? De todo modo, cara, é um jogo que vai parar aqui na nossa Tier A por simplesmente não ser um jogo impressionante, mas é um jogo muito bom. Pô, Tier A é bom, vai. Bora falar aqui um pouquinho dos pontos de destaque. Moving Out 2 brilha em criatividade, excelência em conteúdo, melhor cooperativo e também jogo party. E a Tier da experiência geral que tivemos com Moving Out 2 é a Tier A, como eu já citei aqui pra vocês. E lembrando, ele tá em português e ele tem uma demo, tá? Então você pode baixar aí e jogar gratuitamente também para poder testar. Agora bora partir aqui para os jogos que valem a pena. Não foram os destaques do mês, mas ainda vale a pena você dar uma olhadinha ali, eles se encaixam aqui na nossa Tier B e B+. Como eu falei, o nosso ranking vai dos melhores até os piorezinhos e, nossa, eu preciso falar para vocês de alguns. E mesmo sendo um destaque menor, tô muito feliz de poder ter jogado e trazer para vocês esse jogo brasileiro chamado Adore. Adore é um dos principais jogos brasileiros do ano. É um jogo onde você captura monstros e os invoca para atacar outros monstros. É tipo, ele finge que é um diabo e o seu char invoca criaturas, sabe? Um dungeon crawler com Pokémon? A progressão do jogo é legal porque ela sabe reaproveitar fases para poder farmar os itens, as batalhas contra chefes são boas e os monstros são legais, mas ainda precisa de melhorias na execução do jogo, eu diria. A movimentação, na animação, tudo que você interage ali você sente que ainda não tá 100%, precisa de um pouco mais de polimento. De qualquer forma, é um jogo bem legal de conferir. E é um jogo, cara, que tá em português, é brasileiro, tá cinquentão. Bora falar aqui dos pontos de destaque de Adore. Vai para melhor criação de um universo, progressão, character design e melhor jogo brasileiro. E a tier da experiência geral que tivemos com ele é tier B+. Bora falar um pouquinho agora sobre o jogo How to Escape. Esse aqui é uma escape room, ou seja, você é jogado no cenário e aí você se vira para descobrir como sair de lá, tá? A inovação
inovação aqui é que ele é um jogo obrigatoriamente para 2 jogadores, e obrigatoriamente um no Nintendo Switch e outro no celular, o que é interessante, cara. E cada um dos jogadores tem acesso a ferramentas diferentes, e daí vocês dois têm que se unir para poder vencer. O jogo ele exibe um QR Code para você baixar o aplicativo no celular, é bem rápido e ele funciona super bem. Dá para jogar sozinho e tipo assim, você controlando os dois, um no Switch e outro no celular. Só que é meio estressante, né? Pega o controle, pega o celular, pega o controle, pega o celular. É melhor você poder jogar de 2 mesmo, tá? O visual do jogo é um cel shading bem feito, o jogo inteiro é. É só que ele é muito direto pra parte do, se vira aí. Não tem um início fácil pra você já ir pegando as manhas, e daí o que acontece é que nas primeiras horas já, nas primeiras fases é um desafio bem alto, principalmente pra quem nunca jogou um jogo no estilo Escape Room. Vale a pena jogar se você tem um parceiro que consiga pensar junto com você, mas tipo, sei lá, um pai com um filho de 9 anos ali, ou mais novo, eu acho que fica um pouquinho mais complicado por causa da dificuldade, tá? Os pontos de destaque vão para criatividade e inovação e também melhor cooperativo, e ele se encaixa aqui na nossa tier B+. Agora, meus amigos, uma infeliz decepção de um jogo que eu tava esperando que fosse ser melhor. Estou falando de Ellipse. Após 2 jogos tier S, a PID Games parecia que ia emendar no terceiro, mas infelizmente não. O jogo é um tier a mais no PC talvez, só que no Nintendo Switch, cara, ele corta para 30 frames por segundo, só que não é um 30 frames por segundo fixo, ele roda meio mal no Nintendo Switch. E ele é um jogo de plataforma de precisão, tipo uma mistura de Ori com Celeste, é um jogo bem desafiador. Então essas quedas de FPS aí, cara, não é só essa questão de gráficos não, elas atrapalham na gameplay, e é nessa parte que as performances e a parte do gráfico começam a me incomodar. Eu realmente não ligo, se o jogo for bom, ele pode ser bugado e com gráfico feio igual o Pokémon Scarlet e Violet. Agora, se isso atrapalha na gameplay, mano, aí é ruim, sabe? Mesmo assim, quem for encarar vai ter um jogo de plataforma muito legal, onde você tem muitos poderes, são 3, 4 pulos com possibilidade de atirar no ar, absorver energias, tem bastante coisa. E o jogo ele usa todos esses poderes, mas pelo menos no Nintendo Switch, cara, mesmo sendo um jogo bem legal, ele não vai passar aqui da tier B+, tá? Os pontos de destaque dele vão para melhor jogo de plataforma e melhor progressão de gameplay, mas como eu falei, a tier da experiência geral que tivemos com Ellipse, com todos esses problemas, é tier B+. Pelo menos ele custa R$35 e tá em português. Agora, galera, o próximo jogo é meio bizarro, mas pelo menos tá bem feito. Eu estou falando de Giga Bash. Sem almejar ser um jogo competitivo, mas pelo menos já se preocupando em trazer um bom combate, Giga Bash é um bom arena brawler de kaiju, que são aqueles monstros gigantes japoneses, sabe? O jogo ele tem um enredo que, claro, não é feito para ser levado muito a sério, mas ele tem os seus momentos de humor ali. Eu apreciei bastante, eu acho isso legal. Mas em termos de gameplay, é uma boa campanha, ela progride bem, ela utiliza o formato Mortal Kombat de 100 capítulos, sabe? Cada um com um personagem diferente e tal. O jogo também tem modo arcade, que tem um bom desafio. Além, claro, do modo multiplayer local para 4 pessoas, que é o provável foco do jogo, já que a possibilidade de virar uma zoeira bagunçada é enorme. Giga Bash, cara, é um jogo válido pela proposta dele, e eles fizeram o dever de casa para entregar um jogo competente, mas que também não é nenhum must-play, se limitando mais aos realmente fãs de kaiju ali. O jogo vai se encaixar aqui na nossa tier B+. Agora, prosseguindo aqui para um jogo de plataforma bem interessante, que é o Tiny Tor. Em termos de jogos de plataforma, Tiny Tor é legal, mas nada que você já não tenha visto exaustivamente, sabe? O jogo não é necessariamente ruim não, mas claramente o ponto chamativo desse jogo é o uso do martelo do Thor. É isso que diferencia ele de outros jogos, assim. Não é tipo necessariamente a jogabilidade inovadora, nem nada disso, tá? Até porque ele é um jogo mais barato. Bom, ele tá em português também, que é legal. Mas enfim, falando do martelo do Thor, ele pode ser arremessado por todos os ângulos e ele pode ter um efeito boomerang caso você queira também. Em alguns momentos, o jogo ele cria um tipo de puzzle que você pode utilizar isso. E você até se sente jogando aqueles artillery shooters, sabe? Aqueles jogos onde você tem que calcular a trajetória do tiro. Tipo, mira aqui, atira. Aí vai quicar na parede, ricochetear ali e acertar. Tem uns momentos meio assim aqui nesse jogo de plataforma, tá? É um jogo realmente divertido e é mais um jogo inspirado na mitologia nórdica, né? Mas com ele, bate um pouco a sensação de jogar um jogo de baixo orçamento. O pixel art dele não é tão bom quanto a gente olha para outros jogos de hoje em dia. O sound design dele, né, o design de som dele dá uma sensação meio parecida também de baixo orçamento. Enfim, é um bom jogo, poderia ser melhor se o estúdio fosse maior. Basicamente isso, sabe? Os pontos de destaque dele aqui vão para sistema de gameplay e jogo de plataforma. E a tier da experiência geral que tivemos com Tiny Tor é tier B+. Agora, amigos, pro próximo jogo, se já não bastasse o Broforce que eu citei para vocês, temos agora Brotato. Sim, cara,
Brotato também é um Rogue Horde, daquele mesmo gênero do Vampire Survivors ali. O diferencial dele é que ele não tem uma fase imensa, e sim uma arena curta, o que deixa as coisas mais intimidantes, talvez. Brotator também te permite mirar manualmente, algo que muitos queriam em Vampire Survivors. Na verdade, eu não sei quantos queriam assim, mas eu vi algumas pessoas comentaram que queriam, eu acho loucura. Voltando pro Brotator, outro ponto positivo dele é a customização da dificuldade, que permite o jogo se tornar o melhor ponto de entrada no gênero Rogue Horde. Ou se você quiser também, a mais difícil experiência nele, você pode decidir isso. Como basicamente todo Rogue Horde, esse aqui é um jogo que te diverte e que custa bem baratinho. Mas claro, jogue ele depois de você jogar Vampire Survivors, a menos que você queira usufruir do seu modo fácil para poder aprender a jogar esse novo tipo de jogo, tá? Os pontos de destaque dele vão para a versatilidade e melhor Rogue Horde. E a tier da experiência geral que tivemos com ele é tier B+, um B com estrelinha aqui. E se vocês estavam gostando dos jogos B+, cara, o último do dia é o jogo Garden Inn. Garden Inn é meio que um simulador de jardinagem. Ele tem diversas plantas para você plantar, ele tem umas técnicas como misturar sementes para você obter uma flor específica, vários tipos de recipientes que também influenciam em como essas plantas vão crescer, enfim, é um jogo bem competente nesse tipo aí, se você gosta desse estilo ou se você gosta dessa temática, tá? E para não ficar chato, você também decora o seu quarto como você bem quiser, e conforme você vai progredindo, você vai liberando espaços cada vez maiores para decorar e tal. Gosta de Animal Crossing, cara? Eu acho que você vai gostar desse jogo aqui. Inclusive, outra coisa que ele tem em comum com Animal Crossing é que ele usa um relógio real, então ele é feito para você jogar ali alguns minutos por dia. Você vai plantar, você vai regar, e aí você volta amanhã, faz um pouquinho mais, uma missão aqui e ali, e aí você volta no dia seguinte e por assim vai, porque ele segue o relógio do dia da vida real, né? É um jogo bem relaxante, bem descompromissado e bem executado, exceto pelo pointer da tela que a gente controla, que claramente foi pensado para PC, cara. Mas pelo menos dá para fazer de tudo, só que tem hora que dá uma complicadinha a mais do que deveria. Os pontos de destaque vão para melhor simulador e cozy game. E a tier da experiência geral que tivemos com Garden Inn é a tier B+. Agora o próximo jogo é para quem gosta de xadrez, cara. Esse aqui é para quem assistiu lá os Gambito da Rainha lá na Netflix e ficou com vontade de jogar um joguinho. Na verdade não tem nada a ver. Bom, o nome do jogo é Shotgun King The Final Checkmate. Galera, esse aqui é um roguelike de xadrez, só que com armas. O jogo ele tem uma sequência difícil de fases, tá? 12 se não me engano. E aí você tem que se esforçar para chegar até o final sem morrer. Conforme você vai cumprindo certos requisitos, você vai liberando armas novas e melhores do que a primeira. O jogo também tem uma coisa interessante que é melhoria para os dois lados. Tipo assim, a cada fase terminada, você escolhe um upgrade para você, tipo, sei lá, mais 2 de força, assim como todo roguelike, mas você também escolhe um upgrade para o seu inimigo. Tipo assim, acrescenta mais 2 peões no exército inimigo. E aí depois de você concluir, o jogo ele te dá a possibilidade de recomeçar em maiores dificuldades, no plural mesmo, porque são várias. E aí tu se vira, meu irmão. Você tem que fazer upgrade para si, você faz upgrade para seus inimigos, e à medida que vai ficando mais difícil, você vai se aprimorando também, vai melhorando a sua gameplay. O jogo tem uma proposta bem interessante, uma execução simples, mas é um jogo ok e que tá aprovado. Os pontos de destaque dele vão para melhor roguelike e excelência em criatividade. E ele se encaixa aqui na nossa tier B. E o próximo jogo, cara, é um joguinho que eu comprei a mídia física dele. Olha, eu ainda não abri a mídia física, só a digital que a gente pegou, e eu quero mostrar pra vocês aqui nos nossos vídeos de quinta-feira. Editor, coloca na tela aí, por favor, as capas de alguns vídeos de quinta-feira pra eu saber se o pessoal tá acompanhando, tá? Vou lançar o próximo vídeo, vocês têm que assistir o anterior, que foi bem legal, e ainda não chegou a nem 10k de views, cara. É um vídeo bem trabalhoso, eu acho que vocês vão gostar bastante, então assistam lá. E o próximo jogo é Akiba Strip Undead and Undressed. Esse é um jogo de ação e RPG numa cidade grande, uma vibe meio Yakuza, só que aí o Japão, né? O jogo tem o seguinte sistema de combate. Você e os seus inimigos são meio que vampiros, só que eles toleram o sol, mas não muito. Então, para matar os seus inimigos, você precisa expor ele ao sol. E como você faz isso? Deixando o cara de cuequinha, claro. Naturalmente. O jogo roda muito bem, cara. O visual dele roda lisinho e ele tem até um controlador de imagem para poder mexer no contraste, colocar filtros, etc. Ele tem um modo onde você já começa com as armas e os equipamentos que você quiser desde o início. É bem legal, mas com uma proposta dessa, é claro que ele vai ser um jogo para poucos, né? O port do Nintendo Switch tá bem bom, bem assim de qualidade, uma performance boa, não tem muitos bugs. O jogo ele é bem humorado, ele tem umas sátiras interessantes, é meio zoado assim, mas é engraçado. E essa versão Director's Cut, ela tem todas as DLCs, né? Já inclusas, né? Das versões anteriores do jogo. Então essa é meio que a experiência definitiva para poder jogar ele. Os gráficos são simples, as mecânicas de jogo também são simples.
simples, né? Não é nada tipo, muito inovador. Você vai jogar ele mais pelo meme mesmo. E, cara, bom, é em Tóquio, né? Todo o rolê de japonês ali, tem muitas pessoas que gostam disso. Eu, particularmente, gosto muito disso. E eu peguei a mídia física dele porque a edição especial vem com um jogo de tabuleiro dentro. Tô louco pra poder mostrar pra vocês aqui. Então, acompanhe os vídeos de quinta-feira no canal. Mas, enfim, é bom citar, né, que o foco do jogo ser em despir, né? Tirar a roupa dos adversários pode ser visto aqui como um ponto negativo para algumas pessoas, né? Os pontos de destaque do jogo vão para variedade em customização. Basicamente isso. E Akiba Strip Undead and Undressed vai se encaixar aqui na nossa Tier B. O nosso próximo jogo, cara, é um jogo bem simplesinho também, chamado Mully's Dreamland. Esse é um shoot 'em up bem tradicional, com animações bem decentes e uma progressão baseada em upgrades. Então, o jogo ele te permite refazer as fases para conseguir mais recursos e ir se melhorando, né? É um jogo válido, né? Um jogo de navezinha ali válido para quem não aguenta mais shoot 'em ups em pixel art, mas é basicamente isso. Ele não tem nada demais, ele é bom o suficiente para ser aprovado e é isso. Os pontos de destaque dele aqui vão para melhor shoot 'em up e ele se encaixa aqui na nossa Tier B. E para fechar os jogos aqui da nossa Tier B, tem o Die After Sunset. Die After Sunset é um roguelike de tiro que parece ter saído direto de Fortnite. Você atira em bichinhos fofinhos, que dá dó, mas fazer o que, né? Esse é o jogo. Mas basicamente você é jogado em uma arena e você tem um tempo determinado até você chegar no chefão. E durante esse tempo você explora a ilha e sai buscando missões e melhorias. O jogo não roda muito bem, em termos visuais a mira é meio ruim de ver. E aí, cara, sem giroscópio, ou seja, a mira por sensor de movimento, é meio ruim de mirar, né? Se você joga bem jogos de tiro, talvez você curta. Se não, bom, talvez melhor não. Mas o jogo se encaixa aqui na nossa Tier B. Avoid the shadows and fight them in the light. Death isn't the end, Defender. Collect mucus. Agora, meus amigos, pra gente encerrar a tier list de hoje, os jogos que, se você viu e curtiu a temática, dá pra jogar, mas eles estão abaixo da nossa expectativa, né? São mais jogos, assim, que a gente jogou e trouxe as nossas avaliações aqui pra vocês saberem que não são tão bons assim, mas que podem interessar um público específico. Então, quero começar aqui com Agatha Christie. O nome completo do jogo é Agatha Christie Hercule Poirot The London Case. Ele é um jogo de investigação que tá em português, tá? O que não são tantos assim que tem, e você tá em um navio e aí você começa desde lá a investigar furtos e outros casos, coletando evidências e formando uma espécie de árvore de habilidade de evidência. É meio maluco. Só que apesar dos modelos de personagens serem bonitinhos, é horrível eles falando, cara. Eles ficam direto com aquele olhão aberto, tenebroso. Os cenários não têm movimentação livre pelo analógico, você aperta um botão pra ficar girando o cenário, enfim. Não é muito bem feito não, mas dá pra jogar. Ele vai se encaixar aqui na nossa Tier C+. E pra encerrar a Tier de hoje, temos Kalinor. Esse aqui é um Metroidvania BR, cara, brasileiro esse jogo, e ele é bastante labiríntico e bastante punitivo, porque os saves, eles ficam longe dos chefes. E aí, mesmo matando o chefe, se você morre até achar um save, aí já era, né? É um jogo que pode chamar a atenção de quem quer um Metroidvania mais desafiador, a moda antiga, e que não se importa com gráficos muito simples, o que infelizmente prejudica até mesmo o character design dos inimigos, por exemplo. Mas é um jogo baratinho, ele tá em português, é um jogo brasileiro. Se você quiser dar o apoio pra indústria nacional aí, é o que eu sempre recomendo, e ele se encaixa aqui na nossa Tier C. Ufa, galera, foi bastante coisa que a gente jogou esse mês no Nintendo Switch, né? Bora dar uma recapitulagem geral? Lembrando que depois dessa recapitulação e também o encerramento, a gente ainda vai ter um highlight final, tá bom? Com outros jogos de agosto, mas que a gente não pôde jogar, né? Pra vocês ficarem bem informados aí de tudo que chega pro Nintendo Switch, até das coisas que a gente não conseguiu jogar, então fica até o final e eis aqui os jogos que a gente avaliou. Começando na Tier S+, Elite do console, cara. Vai entrar aqui Vampire Survivors porque é unânime, esse jogo é surreal de bom, e lembrando que ele ganhou o BAFTA Awards Game of the Year no ano passado, tá? Então não sou só eu que tô falando não. Na Tier S, dos jogos que são Elite desse ano, temos Red Dead Redemption e Sea of Stars. Na Tier A+, que são grandes destaques do mês, tivemos o Trine 5, Bomb Rush Cyberpunk, Blasphemous 2 e Broforce Forever. E na Tier A, que são jogos que foram destaques desse mês, tivemos Stray Gods, Cosmic Will Sisterhood, WrestleQuest, It's a Rap, Samba de Amigo e Moving Out 2. Na Tier B+, de jogos aprovados com folga, tivemos Adore, How to Escape, Ellipse, Gigabash, Tiny Tor, Brotato e Garden Inn. E na Tier B, de jogos aprovados, tivemos Shotgun King, Akiba Strip, Mully's Dreamland e Die After Sunset. Na Tier C+, de jogos medianos, tivemos Hercule Poirot The London Case. E na Tier C, dos jogos que estão ali no limite do aceitável, tivemos Kalinor.
E aí, amigos, gostaram desse formato novo aqui, de colocar dos melhores pros piores jogos? De fato fazer um ranking? Normalmente nas tier lists aqui a gente coloca por temática, né? Jogos exclusivos primeiro, e aí às vezes tem alguns exclusivos que são bons, outros que nem tanto. E aí a gente separa uma parte do vídeo pras pérolas perdidas, né, de jogos desconhecidos, mas que a gente jogou e gostou bastante. Ou se você prefere esse formato atual, quero muito feedback de vocês aqui, então manda pra mim aqui nos comentários, que é muito importante pra mim. Vocês sabem que a tier list aqui, eu sempre falo isso pra vocês, cara, é o vídeo mais trabalhoso do canal, mas é o vídeo que eu acho mais importante pra comunidade, cara, que realmente gosta de acompanhar de perto e saber sobre os jogos, e a gente tem que jogar eles, cara, e são horas e horas, e aí depois escrever sobre tudo isso e anotar. Uma edição super complicadíssima aqui pra nossa equipe de edição, um vídeo bem longo, mas que eu espero que seja bem gostoso de assistir, assim como é gostoso pra gente poder fazer também. Então, se é um conteúdo que vocês curtem, cara, lembrando, agradeço demais quem é membro aqui no canal e quem apoia aqui também com os super valeu aí nos comentários, vocês ajudam muito nessa produção de verdade, tá bem? Quero saber a opinião de vocês, cara, caso vocês tenham jogado alguns desses jogos, deixa pra mim aqui nos comentários, compartilha a sua experiência aí, sua, com alguns desses jogos, tá? Certamente vai acabar ajudando ainda mais o pessoal que estiver passeando aqui pelos comentários e lendo a opinião da galera, tá? Então não fica só por mim, comenta aí vocês também, tá? A gente tá em setembro e a coisa a partir de agora vai ficar cada vez mais intensa, então ativem o sininho de notificações aqui no canal, vai ter muito jogo bom pra gente poder cobrir. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, galera, ó, não é mole não, mano, são quase 5 horas da manhã, tô gravando aqui o vídeo pra vocês. Amor, coloquei sua foto aí pra todo mundo ver. O que você tem a dizer sobre isso? Meu direito de imagem. A Mari tá aqui jogando Zelda. A Mari tá jogando Zelda. Direito de imagem de gameplay aqui. Mas é isso aí, galera. Deixa o like aqui no vídeo e inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. A gente realmente se esforça pra fazer o melhor que a gente consegue aqui por essa comunidade. Então, muito obrigado por tudo. Ativa o sininho de notificações. Sério, ativa aí o sininho de notificações pra vocês não perderem várias produções que a gente faz aqui todos os dias pra vocês, tá bom? E muito obrigado aí de coração por estarem sempre aqui assistindo as tier lists, tá? A gente deixa sempre as tier lists na home do canal, cara. Se você for na home do canal, você vê ali a playlist de análise de jogos. Essas tier lists são mensais, então tem a de agosto, tem a de julho, tem a de junho. Todo mês a gente fala dos jogos que foram lançados aquele mês. Então, se você quer saber de algum jogo que foi lançado, é só você saber quando que foi o mês que ele lançou, pesquisar aqui por Coelho no Japão pelo nome do mês, tier list, você vai encontrar. Aí você sabe o que a gente achou sobre ele, a nossa avaliação e tudo mais, tá bom? Além disso, galera, entra lá no site coelhonews.com. Não é só um site de notícias. Você clicando na parte de avaliações ali, vocês vão encontrar várias das avaliações que a gente já fez dos jogos aqui. Estamos melhorando ainda essa parte, ainda é bem trabalhoso colocar todo o conteúdo, mas estamos colocando pouco a pouco e o site está ficando mais completo, assim vocês podem buscar uma versão escrita aqui também, tá bom? Dito isso, meus amigos, links da Easy Games estão aqui na descrição para vocês poderem aproveitar os jogos ali. Eles são uma loja muito de confiança, com entrega rápida e são parceiros oficiais da Nintendo no Brasil. Dá uma moral lá pra eles, tá bom? Vocês podem me seguir nas redes sociais, @Rodrigo Coelho C, no Twitter, no TikTok e no Instagram. Dito isso, meus amigos, fiquem aí com o highlight final dos outros jogos que foram lançados pra Nintendo Switch que a gente não conseguiu jogar em agosto, que foram destaques também, porque agora eu vou ficando por aqui e vou dormir, que eu já tô até ficando rouco. Sejam sempre gentis com as pessoas, que é isso que a nossa comunidade tem de mais importante, tá bom? Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!